Queridos amigos do canal 17 da Inda Telecom, nós estamos aqui em nome do Café Catalão, o melhor café de toda a região. A máquina do tempo começa a funcionar agora. E no funcionamento da máquina, embarcou comigo no vagão uma pessoa muito simpática, uma pessoa que tem muita história para contar, uma pessoa divertida. Ele tentou ser centroavante do futebol amador, tentou fazer gol em mim, nunca conseguiu. Ele tem uma paixão que depois eu vou revelar aqui dentro do programa. Ele é cirurgião dentista, ele formou no Uberaba, depois ele foi para São Paulo especializar e depois vamos ver o que ele anda fazendo hoje. É o Carlos Alberto. Obrigado, né, pelo convite. Sinto muito honrado de estar aqui com você. Eu assisto sempre o seu programa e acho que é a oportunidade da gente estar mostrando um pouco da vida da gente, conversar com a pessoa de Catalão e porque quem não tem passado não tem presente, né? Então o passado da pessoa, eu acho que reverencia muito a pessoa, é a vida da pessoa, né, Nélio? Ô Carlinhos, pode falar Carlinhos, você Carlinhos, me permite? Carlinhos Salviano. A descrição, à vontade. eu sou seu amigo. Me contaram, eu não sei se me contaram a verdade ou é mentira, mas isso também não faz tanta diferença, mas é só por curiosidade. Você não nasceu aqui em Catalão? Eu nasci em Catalão. Eu nasci em frente ao 13 de maio. Sabe aquela casa em frente ao 13 de maio? Sei. E a minha parteira foi a avó Rosa, que é a mãe do Tirso Pérez, a mãe do Faco. Ela que foi a avó Rosa, ela foi a parteira da minha mãe, que naquela época eu nascia de parto, né? Certo. Nós somos 7 irmãos e eu nasci em frente ao 13 de maio. Por isso que eu gosto de festa, né? Eu já nasci em frente ao 13. Aquela casinha amarela lá, eu nasci ali. Não, porque me fala, parece que você tem uma ligação com Pameri, uma coisa, você teria... Não, a minha família, né? A minha família da minha mãe é de Pameri. Eu sou Estrela pro lado do meu avô e Mídio Carneiro pro lado da minha avó, Certo. avó materna. Então eu tenho muita ligação com Pameri porque todas as férias eu estava na casa da minha avó, a avó Cota. A gente ia para lá, porque a gente é muito ligado geralmente à avó materna, né? De costume, né? Então por isso que eu tenho essa ligação, mas eu sou de Catalão, sou filho de Catalão. E essa família sua é tradicionalíssima, né, Carlinhos? Tem muita história sobre ela, né? Eu sou, assim, do lado da minha avó, eu sou Paranhos. Minha avó chamava-se Emiliana Paranhos. Que é outra... né? Por isso que de oratória não tem problema. Paranhos, né, é nato, né? Exato. E do lado do meu pai eu sou Salviano, né? Salviano da Costa, do lado do meu pai, né? Aí misturou tudo. Aí misturou... Aí misturou até política, né? Tem esse Tem lado. raiz política, né? Tem um lado político, né, Nery? Tem um lado político também, que a minha família tem muito. O Galeno Paranhos foi candidato a governador do estado. Sim. O Juquinha Paranhos foi senador por Goiás. Então a gente tem alguma coisa assim, alguma tradição em política, Claro. né? O Galeno é poeta. Poeta, e tem também o Ricardo Paranhos, né? Claro, isso O aí Ricardo Paranhos. eu ia chegar lá. Mas no caso, porque eu sou assim, muito saudosista, né? Eu morei com meu avô, quando nós mudamos de Pameri para Catalão, nós moramos uma época em Pameri, até os 7 anos eu morei em Pameri. Sim. Depois nós mudamos para Catalão, e aqui em Catalão, meu pai foi morar na fazenda com a minha mãe, e eu vim morar em Catalão e estudar em Catalão, na paroquial, e eu morava com meu avô e minha avó, que são o Antônio Salviano e Semiliana, que era a avó Nenê, né? Então eu sei, sim, meu avô contava muita história, sabe, Nélio? Eu tenho muita história, como eu morei com meu avô, ele contava muito pra gente da vida, o que foi o Salviano, aquelas coisas de antigamente, de crime, aquelas coisas. Então, o meu avô era o caçula dos irmãos. Certinho. Então eu tenho muita assim, bagagem, porque o meu avô sempre a gente sentava no alpendre e ele contava pra gente a vida, como é que foi, o que aconteceu com ele. Então isso aí é uma coisa que me marcou muito. Eu fui criado com meu avô, né, na minha infância. Tem saudade dessa época, Carlinhos? Muita saudade, muita saudade. Que bom. Tem saudade de muitas coisas, né? Até você sempre faz uma pergunta, que eu sempre assisto o seu programa, você faz uma pergunta, o que você voltaria, né, no tempo, né? Claro. Eu tenho muita... Assim, a maior saudade, se perguntasse hoje, vamos supor, eu lembro das bolas que a gente jogava ali na quadra da escola paroquial. Então lá estava o Luiz Horta, falecido Luiz Horta, o Lázaro Santana Pires, o Hortim, o João Alfredo, o Adib, o Jamilim, o César da Arte Festa, que de goleiro agora passou a ser travante, eu não sei o que aconteceu com ele. Quer dizer, o Brasil está em decadência de futebol mesmo. Ele está com quase 3 mil gols. Pois é, não, o Brasil está em decadência de futebol, porque o César de goleiro ele passou para centroavante. O Toninho Pires era goleiro,
O Tininho era goleiro. Você acredita nisso? Você acredita, eu lembro. A gente jogava ali na quadra da escola, da paroquial, um campinho. Isso, Tinha um campinho, né? Metade gramado, metade de terra. Exatamente. O Hugo César, Meirelles, né? O Derval, Durval. Essas são as pessoas que brincavam com a gente ali. Carlinhos, você lembra quando o Frei Davi tentou implementar lá o futebol americano? Você lembra daquilo? Ele fez uma baliza, uma meta, aquele negócio lá? Ele fez uma meta, mas só que não funcionou, né? Não funcionou, né? O sangue nosso era outro. Nós gostávamos de bola, né? Futebol, né? Aí de 4 horas da tarde, 5 e pouco, quando batia a bola lá no colégio, quem não estava lá podia ir na casa que estava doente. Ou aconteceu qualquer coisa, eu tinha viajado. Todo dia nós jogávamos. Da 4 até não ver a bola mais, até não enxergar a bola, porque naquela época não tinha iluminação lá, né? Eu jogava no fundo ali da escola paroquial. E ali era o nosso... Em frente ao salão de festa. Exatamente, ali era o nosso lazer, né? Depois de lá, podia até ir lá pro Passo do Pedrinho, né? Tomar Exatamente. banho, né? A gente quase... Você frequentou o Passo do Pedrinho? Frequentei, nadei muito no Passo Pedrinho, tomava banho ali no Passo Pedrinho, né? Tinha uns escorregador, tinha uns pés de hangar. Pé de hangar. Pé de hangar. É cabeça boa, rapaz. Eu sou muito saudosista, né? Eu lembro de muita coisa assim de antigo, eu gosto muito de coisas assim. Eu lembro de muita coisa, né? De muita coisa que Catalão viveu, né? E que a gente. Os bailes no crack, aquelas festas no crack, né? Eu ia falar agora. Uma saudade, né? Aqui, que né? O Camilo e seu conjunto, lá de Nossa, Pameri, né? Pameri, o Camilo, né? Via sempre o Camilo, né? Aquelas bandas que tinha as bandas daqui, tinha o Júnior lá no Rio exatamente. Tinha o The Big Boys. The Big Boys, exatamente. O Weezer, né? O Zé Rubens, né? O Zé Rubens, né? Exatamente. Tinha o Javaé de Lima. O Mastrela. Mastrelão. O Mastrela, exatamente. Carlinhos, e a primeira namorada? A primeira namorada, lembra? Lembro, de Pameri. Ah, é? De Pameri, Olha, rapaz. E o problema é que o pai era delegado, é complicado, viu? Ixi, naquela época de ditadura ainda. Exatamente. De Pameri, a primeira namorada. Depois você veio conhecer sua esposa? Em São Paulo. São Paulo. Porque quando eu formei, né, eu formei em Uberaba, em 77. E vocês tinham uma turma pesada lá, né, em Uberaba? Uberaba tinha lá o Carlinho Evangelista, o Paulinho Farid, eu, o Miguel, o João Renato, meu cunhado. A gente tinha uma república, né? E você comenta hoje de república, né? Naquela época nós morávamos assim, nós morávamos em Belo Horizonte, depois eu volto dessa parte. Claro. Nós morávamos assim, 8, 9, 10 numa casa e nunca ninguém brigou, era tudo amigo, não tinha. Hoje mora 2, 3, eles não combina, uma coisa assim. Na época nós morávamos em Belo Horizonte, por exemplo. Morava eu, Júlio Antônio, Eduardo Cacheta, o Jair, o Ney Campos, o Délio, o Zé André, o Jorginho André, o Tininho. Você está com a memória afiada, hein? E nunca discutimos, nunca teve uma briga entre nós. Era o Walter Garcês, já falecido Walter Garcês, morava com a gente também, né? Entendeu? Eu acho, Carlinhos, que a vida das pessoas de Catalão, a história catalana é muito bonita. A história catalana, ela tem um conteúdo forte, porque dentro do contexto nosso aqui, social, político, literário, as pessoas que vêm, tudo tem uma ligação dentro dessas coisas que eu expliquei. Agora, você é Ricardo Paranhos, né, rapaz? Que coisa extraordinária, né? Você vê, né? O Galeno Paranhos, né? Que coisa. Outro dia, cara, eu quero te falar um negócio pra você. Antes deles fazerem aquela reforma lá na Capelinha, que o saudoso Edson Demos fez um programa comigo e reclamou demais sobre as condições que estava a igrejinha da São João, ali, melhor dizendo. Certo. A igrejinha do São João. Estava desdeixada, ele foi lá, ficou muito triste. E eu subi lá para ver. Cheguei lá, tinha uma professora com uns garotos lá, andando lá e tal. De repente, uns meninos subiram em cima da lápide do Ricardo Paranhos. Eu falei para a professora, ó, só não pode deixar os meninos subir, não, é em respeito à pessoa que representa esse túmulo aqui, que está enterrado aqui, é o Ricardo Paranhos. Ela, quem que é o Ricardo Paranhos? Eu entrei dentro do meu carro e vim embora. Aí fica complicado. Professora. Aí fica complicado. Fica complicado, não fica? Então faça esse tipo de crítica, porque o pessoal, esse programa nosso, que você já viu várias vezes, foi criado para isso, contar essas histórias. Certo. Agora mesmo alguém me disse que você nasceu em Pameri, já não é. Aí você esclareceu com muito. Eu nasci em Catalão. Em casa, que nasceu em Catalão foi eu e a Marli. Os outros, o Zé Carlos, o caçula, nasceu em Pameri, a Esther nasceu em Pameri. A Ruth nasceu em Pameri, a Beth nasceu em Pameri. E o Antônio José também. Mas houve um pra lá e pra cá danado também, cara. Meu pai mudou lá, depois ele voltou para Catalão, depois voltou para Pameri, depois voltou para Catalão de novo.
Até meu pai brincava que chegar no fim do mês as galinhas ficavam com o pé para cima para ser piada, tanto que ele mudava. Eu perguntei sobre... Meu pai era muito brincalhão, né? Eu perguntei sobre sua esposa. São Paulo, né? A Neuza é de São Paulo. A Neuza é bióloga. Ela trabalhava no laboratório Fleury, em São Paulo. E eu fiquei conhecendo a Neuza através da minha sobrinha, que trabalhava lá também, a Leda, que é filha do Ari Fayad, Claro. casado com a Marli. Então lá é que eu conheci minha esposa. E nós namoramos, noivamos e casamos em 4 meses, né? Rapidinho. Rapidinho. Tem quantos anos já de casado? Nós estamos com 36 anos de casados. É uma vida... Como 2 namorados até hoje, Que né? coisa Uma boa. vida maravilhosa. Minha esposa é uma pessoa que eu gosto muito, prezo muito. É uma pessoa que eu dou muito Ela é valor. muito parceira sua também, né? Muito Ela companheira. Minha companheira, muito trabalhadeira. Sabe, até o Além Margon brinca, né? Com uma mulher dessa, se a gente não for pra frente, ninguém vai. Ele sempre brincava comigo nas campanhas, né? Porque ela me ajudava em todos os momentos, minha companheira, minha amiga, uma pessoa que eu reverencio muito, né? Claro. Minha esposa. E dou valor. Mais do que justo, né, Exatamente, Carlinhos? né? Exatamente. Vamos dar uma paradinha, a gente toma um café catalão aqui. Enquanto isso, a gente revigora aqui. Obrigado. Depois eu vou voltar a falar sobre política. Tudo Você bem. foi vereador 2 vezes, presidente da Câmara. Exatamente. Vamos falar sobre isso. Vamos falar, sim. Vamos tomar um café catalão Vamos, primeiro? vamos. O melhor café de toda a região. Lá em Palmeiras também o pessoal bebe café catalão, tenho certeza disso. No qual mesmo nós voltamos, ok? Só um minutinho. Amigos do canal 17 da Ina Telecom, estamos de volta aqui com o programa Máquina do Tempo, aqui no canal 17 da Ina Telecom. Nós estamos no Café Catalão, o melhor café de toda a região. Vou dar um abraço para o André, o pessoal, toda a equipe lá do Café Catalão. Carlos Alberto Saviano, vamos falar de um assunto agora atual. Né? Assim, é uma máquina do tempo antiga, mas atual, né? Você foi vereador, Carlos Alberto, por 2 mandatos, foi presidente da Câmara. E depois você parece que não quis mais. Isso é desilusão, decepção? Por que você não seguiu na política? Ô Nery, é o seguinte, o preço do poder é muito caro. E eu resolvi tomar conta da minha vida. Porque você, quando é vereador, eu sempre falava. Eu lembro que em frente à minha casa tinha um açougue lá, do Levi Martins, e ele sempre brincava comigo que eu estava almoçando, batia na porta e eu ia atender. E eu sempre falava para minha funcionária, falava o seguinte: se chegar e me chamar, eu sempre estou. Nunca falo que eu não estou. Eu posso estar almoçando que eu parava e ia atender a pessoa. O homem público, ele é público. Ele não pode negar de ser público. Então, eu passei, Nery, a sair da política para tomar um pouco conta da minha vida, sabe? De fazer as coisas para mim. Porque quando eu fui vereador, sem falsa modéstia, eu fui uma pessoa que trabalhei bastante como vereador. Posso citar para você vários projetos de lei que nós fizemos em Catalão, várias coisas que nós fizemos, que eu posso enumerar, como assim, o transporte coletivo, pagar uma passagem só em Catalão, foi implantada um projeto meu. Sim. Até quem me deu foi quem me passou esse projeto foi o Lamartine, de Paiva, filho do seu João da Casa da Lavoura, Certo. e que me passou, falou: minha tia lá em Anápolis falou que existe isso aqui, Carlinhos, por que você não faz em Catalão? Eu implantei em Catalão de pagar uma passagem só, transporte coletivo. Outra coisa, eu tirei a taxa de iluminação pública, que é uma bitributação, não pode ser cobrada a iluminação pública cobrar, CELG cobrar e a prefeitura cobrar. Quem me orientou na época foi o Dr. Delis, que é um grande advogado, Dr. Delis, Dr. Delis, que era assessor da Câmara, que me orientou a respeito disso. E nós entramos com a ação e retiramos a taxa de iluminação pública, que é uma bitributação, ela não pode ser cobrada. Na época nós conseguimos tirar. Certo. Também, aqui eu estou num bairro que até me lembra que o Jardim Brasília não foi despejado porque foi uma ação minha também. O Dr. Delis também me orientou, eles tinham direito de conservação na época. Que o pessoal pegou as casas para fazer, pegou o dinheiro do governo, foram embora e deixaram as casas aqui. E não pagaram o governo. Depois veio o Plano Real e outro plano, que os planos, 1 milhão ficou valendo R$1. Eles entraram com a ação de novo, requerendo as casas. Mas o Dr. Delis me orientou que eu poderia, junto com a prefeitura e como vereador, entrar com a ação de conservação, protegendo os moradores. Os moradores do Jardim Brasília.
Tanto é que na segunda eleição minha, eu tive uma votação expressiva nesse bairro por conta disso. Devido a isso. Devido a isso. Então, eu não tenho mágoa nenhuma de política, não tenho rancor de ninguém. Eu sempre comento uma coisa, Neto, que foi muito importante. Eu fiz aniversário quando vereador e foram os 15 na minha casa. É um fato inédito. É claro. O Jamil Barbosa, a oposição todinha, todos levaram presente. Os 15 foram na minha casa. Quer dizer, a gente era muito amigo. Eu, Jamil, Cleito, Luiz Neto, Vardim, essa turma toda, o Teovino. Nós éramos todo mundo amigo. Nós não tínhamos, assim, rixa, não tinha. Então, assim, eu não tenho mágoa de nenhuma de política, não participo mais de política, mas, assim, gosto muito de política, vivo política, assisto, participo. E eu sempre brinco, né? Mas você não volta, na política é igual braquiária, deu uma chuvinha, volta tudo. Eles falam, né, que política é igual braquiária, deu uma chuvinha, brota tudo de novo. Mas eu me afastei e para começar a tomar conta da minha vida, meu filho trabalha comigo na empresa e nós mexemos com automotivo, né? Banco por automotivo que nós mexemos na minha empresa. Certo. Então lá tá eu e meu filho, né? Mas os seus produtos também são vendidos fora do estado, né, cara? São, nós vendemos para fora. Eu tenho clientes de São Paulo de 18 anos, né? Nós fabricamos, assim, há muitos anos, a sua coleção, muita gente não sabe, que em Catalão fazia fórum, fazia Zump, nós é que fazíamos em Catalão, entendeu? A Core, eu vendo para Core, para Zump, para Hanglu, 775, isso tudo são clientes da gente em Catalão, né? E agora hoje meu menino trabalha com algumas coisas para Mitsubishi, né? Alguns acessórios lá, que nós estamos ao lado deles ali, né? Perto da Transduarte, né? Que é ali a fábrica, que é onde que faz. Mas também fazemos bancos automotivos, né? Que é o nosso carro-chefe hoje, né? Que meu filho toma conta, né? Que é o automotivo. Mas é isso aí, Nery. Agora, voltando... Dentista não tem vontade de ser dentista também mais, não? Depois que você sai... Você tem um gabinete aí? Não. O gabinete meu, eu doei, né? Meus aparelhos, meu sobrinho foram formando, eu fui dando para o sobrinho, né? Cavitron, aparelho e tal. Eu trabalhei muitos anos, né? Eu trabalhei 20 anos na profissão de dentista, né? Eu formei em Uberaba e mudei para São Paulo, lá me especializei, fiz uma especialização, o curso era dentro da Universidade de São Paulo, dentro da USP, né? E lá eu me especializei e voltei para Catalão. Trabalhei 8 anos em São Paulo e depois voltei para Catalão, já especializado, né? Aí trabalhei em Catalão mais aí uns 8 anos, quase 10 anos eu trabalhei em Catalão como profissional. Depois entrei na vida pública e depois fui para a fábrica, porque minha mulher queria trabalhar também, meu filho começou a trabalhar e foi ganhando corpo a coisa, não teve tempo mais de eu atender como cirurgião dentista, né, Nery? A verdade é essa. Carlinhos, uma vez eu era repórter, estava aquela confusão, nada, eu descobri uma coisa em você. Eu descobri, aí se você me desmentir, eu vou ficar com a cara grande aqui agora, que você tem uma paixão, que é ser presidente do CRAC. Ou não tem mais? Você tinha? Não, por incrível que pareça, eu fui da diretoria do CRAC, eu gosto muito do CRAC. Eu acho que eu não expliquei direito. Assim, eu sei que tinha vontade de ser presidente para fazer uma coisa diferente. Eu sempre falo, Nery, que é o seguinte, até hoje, quando eu vim aqui, eu pensei, se o Nery tocar em futebol, eu vou fazer o seguinte, Nery, o que nós precisamos de aprender em Catalão, isso eu falo há 20 anos, nós precisamos fazer time de base. Hoje o futebol é muito caro. Então, se você mexer com time de base, investir na base, infantil, juvenil, mas a nível profissional, com médico, com fisioterapeuta, a prefeitura investir, porque o particular não dá conta disso. Fazer um time de base. Te dou um exemplo. Se você revelar um Araújo, é 20 milhões. Se você revelar um Lúcio do Palmeiras, eu não estou falando Neymar, que é um sonho, não, um Robinho, não. Estou falando um jogador médio hoje. Qualquer jogador hoje é 5, 6 milhões. Então, forma esses times de verão, pega o Miliquita, pega o Zé não sei o quê, esses treinadores que já tem aquele grupo de jogador que já são viciados. Não tem compromisso com a cidade. Não tem compromisso. Ali, você vê, nós somos campeão em 66, né? 67. Não, 6 também, ganhou em 7 nós somos vice. 5, em 65 foi campeão do interior, acesso, né? Exatamente, campeão invicto. Depois nós somos campeão em 76 e depois em 67. Você vê, nós tínhamos o Dema, o Silvinho,
que era de Catalão. Né? Nós tínhamos o João, que jogava, tinha o Joel, tinha o Zé Tavares, tinha os reservas que eram de Catalão. Aqui ao lado nós tínhamos o Osana, que era de Goiandira. Então o que o craque devia fazer? Nós devíamos fazer time de base. O craque tinha que ter time de base. E não fazer, porque o futebol hoje é caríssimo, Nélio. É muito caro. É muito caro e a prefeitura não dá conta de bancar. Porque eu, quando na diretoria do craque, que estava eu, Cleito, Luiz Neto, nós somos campeão da segunda divisão. Isso ninguém fala. Porque segunda divisão, nós jogávamos em Caldas Novas, Morrinhos, aí era a pedreira, como se diz, né? Sim, aí voltamos para a primeira divisão, que depois nós chegamos até quase a final, perdemos quando aquele jogador, nós tínhamos um jogador que o craque, Sabino, ele pegou 4 jogos de expulsão. Ah, eu lembro daquilo. E nós perdemos. Ficou sem o camisa 10. Ficamos sem o camisa 10. Mas é engraçado, uma coisa que eu queria comentar, esses detalhes. Eu lembro quando eu estava contratando ele, o diretor do Anápolis me ligou, ele jogava no Anápolis. Falou, moço, o senhor é um rapaz novo, não mexe com esse rapaz não, que eu vou te dar problema. E eu não acreditei nele, contratamos o rapaz. Faltando 4 jogos, ele tomou 5 jogos de suspensão, perdemos a referência, que era na época o melhor jogador, e nós fomos desclassificados por esse motivo. Então, esse futebol tem muita história, né, Nélio? Tem muita história. Mas eu tenho que fazer a pergunta que você já tinha respondido com isso, mas é praxe, eu vou te fazer. Você vai conversando, a cabeça começa a mexer, começa a lembrar de muitas coisas. Aí você voltaria aonde agora, hein? Eu voltaria quando eu ia para Meri, para ficar com a minha avó, nas férias com a minha avó, Cota, sabe? Aí sentava no rabo do fogão, ela fazia aquele biscoito frito, entendeu? Com um chá de erva cidreira, docinho, sabe? Isso. Essas coisas. E na fazenda também com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Que toda férias nós ia para lá, né? Todo mundo, né? De noite meu pai ligava o rádio, aquele balança, mas não cai. Sim. Entendeu? Nos bailes do Joaquim Cândido, na fazenda do seu Joaquim Cândido, os bailes, que a Rui tocava acordeon. A Rui, minha irmã, tocava acordeon. Tocava nos bailes lá do seu Joaquim Cândido. Essas coisas que a gente ia a cavalo. Era uma época muito gostosa, né? Era o dia inteiro nos campos, chupando laranja, pescando de tarde, né? Ah, meu Deus, era bom demais. Nossa Senhora. Sempre vem pessoas aqui no programa, quase todo mundo. Tinha o Tusso João Alfredo, que é seu contemporâneo, de escola, tudo. O pessoal fala muito do Leovil e fala muito de João Neto, Carlinhos. Bom, o que você falaria? O seu Leovil foi um grande amigo meu. Amigo, confidente, e nós éramos, como eu era muito amigo do filho dele, e eu e o seu Leovil, eu ia sempre às fazendas com ele, quando o João Pedro não estava, eu ia com ele, me pegava toda manhã em casa, eu fui um grande amigo do seu Leovil. O seu João Neto, eu tive o prazer de ser vereador junto com ele, que o último mandato do seu João Neto, eu fui vereador, ele foi presidente da Câmara, era o cargo de presidente da Câmara, porque era o mais, não é porque a pessoa pensa que o mais velho que assume, não. O presidente da Câmara é eleito, mas o seu João Neto, em deferência pela idade, claro, ele foi merecimento, ele foi. Agora, Nélio, são 2 pessoas espetaculares, né? Eu queria só fazer uma referência para você, que sempre eu vejo aqui, todos os prefeitos de Catalão, o pessoal comenta, de todos, tem vários, Catalão tem vários prefeitos maravilhosos. Silvio Pascoal, que fez essa canalização, o seu Paulo Húmel, que ficou 2 anos só, ia falado até hoje na cidade, ficou só 2 anos na prefeitura. Eu queria fazer uma referência numa pessoa, que quase não falam nele, e foi um grande prefeito, médico, e na época ele teve uma visão que hoje estão pensando em hoje fazer, esgoto. Dr. Jaci Campos. Dr. Jaci Campos foi um grande prefeito de Catalão. Dr. Jaci, ele, na época eu lembro que meu pai comentava, eu era mais novinho, porque assim, ele ainda saiu mal porque fez muito buraco na rua, e muita lama, aquela coisa, aquela sujeira, né, porque fazer buraco. O povo não entendia. E depois tampou, e o que ele fez ficou tampado, né? Ficou tampado. Porque o esgoto ele fica por debaixo da terra, né? O doutor Jaci, para mim, foi um dos grandes prefeitos de Catalão. Muitas vezes as pessoas esquecem, né? E quando você me convidou, eu falei assim, eu não posso esquecer de reverenciar o doutor Jaci, Neto de Campos, entendeu? Que foi um médico sanitarista e uma pessoa de grande capacidade, sabe, doutor Jaci? Uma pessoa muito competente. Muito bem lembrado. Exatamente. Carlinhos, eu queria te agradecer de coração essa oportunidade que você deu para a Máquina do Tempo. Agradeceu muito meu programa, tem muitos programas gravados que estão inéditos ainda, não saíram, né? E você faz parte. Eu fico muito feliz, porque quando eu fui repórter da Rádio Cultura, eu não consegui fazer inimigo. Eu não tenho nenhum processo, eu nunca fui chamado para poder juiz ou qualquer delegado, qualquer até mesmo político, chamar minha atenção. Certo. Porque eu tive muito cuidado, porque eu fui de uma escola que tinha Farid de Narras, Batuíra Boys,
Paulo Fayad, Wilson Naves e entre outros. Então eu ficava assim sempre, tudo que eu ia falar, e eu fui repórter nos seus 2 mandatos de vereador, você sabe muito bem disso. Então eu fico muito à vontade para convidar as pessoas aqui. Quando eu falo assim, eu vou convidar o Carlos Alberto Salviano, tranquilo, eu sei que ele vem, é porque ele sabe Da pessoa que você é, exatamente. a minha modéstia pessoa. Mas eu queria há muito tempo trazê-lo aqui, que era um sonho meu. Eu sei que tem muita coisa para fazer, mas aí você tirou essa tarde para ficar conosco aqui. E as pessoas, certamente, os nossos telespectadores aprenderam muita coisa com você, descobriu muita coisa de você. A gente fez até um merchandising aqui para sua fábrica de couro, rapaz, você viu aquilo, né? Aqui ninguém faz propaganda não, você fez, rapaz. Pois é, eu falei no bando de couro, né? Porque é o que, como dizer, o que a gente faz hoje, né? É o que a gente faz hoje, né, Nery? Atividade. Não é brincadeira, cara. Tudo bem, eu te agradeço muito, Nery, a oportunidade de estar aqui com você, né? A gente fica, assim, orgulhoso e o seu programa, Nery, eu assisto sempre e acho muito legal. Obrigado. Isso que você tá resgatando para Catalão é uma coisa muito importante e isso aí vai ficar para a prosperidade, para os meus netos ver, né? E as pessoas saber quem é que nós somos, quem é que... Porque eu sempre comento, Nery, quando meu pai ficou em dificuldade financeira... Essas pessoas novas que não sabem que você pertenceu à diretoria do CRAC, por exemplo. Eu fui da diretoria do CRAC e nós subimos da segunda para a primeira. Foi, eu lembro disso. Certo? Outra coisa, né, que muitas pessoas não sabem, eu sempre comento e falo com muito orgulho, o primeiro carrinho de espetinho de Catalão não foi do Nenzinho, foi da Marli, minha irmã, com o seu Zé, pai do Torrado. E depois, meu pai ficou em situação difícil financeira, eu peguei o carrinho para mim e eu fui a segunda pessoa, junto com o Nenzinho e o Lázaro Ganoan, Demais. a um carrinho de espetinho. Ah, meu Deus. Exatamente. Ah, rapaz, parece que eu tô me lembrando. Exato, eu tinha um carrinho de espetinho. Eu vendia ali perto do Balaio, o bairro do Paiol. Ali era meu ponto, no fundo do Campo Catalão. Isso Esse mesmo. dia eu estava conversando com aquele policial aposentado, e ele lá da prefeitura, e ele conversando comigo, eu falei, você lembra o dia que teve uns tiros lá, acabou de dar uns tiros lá na casa, lá, dentro da casa lá, era a casa de tolerância? Exatamente. Eu falei, mas você estava lá? Eu falei, eu estava vendendo espetinho lá na porta. Eu vendia espetinho, era assim, tipo 2 horas da manhã, né? Entendeu? Então eu já tive carrinho de espetinho e cheguei até a Universidade de São Paulo. Quer dizer, eu sinto muito orgulho disso, de comentar isso com você, que muitas pessoas não sabem disso, que a gente não foi, assim, meu pai foi muito bom e tudo, mas depois meu pai foi uma situação financeira difícil e nós somos uma luta, né? Que coisa boa. Fui para São Paulo, levei meu irmão Zé Carlos, né? A Marli morava lá, né? E nós fomos para São Paulo trabalhar, né? Deu uma volta por cima. O Zé Carlos era meu protético. O Zé, meu irmão, ele era meu protético. Tem toda essa história, viu, Nery? Tem toda essa história. Carlinhos, brigadão, velho. Eu te agradeço. Você tá me devendo uma visita lá no meu rancho. Eu fui lá uma... Você foi lá rapidamente, não foi? Rapidamente. Passando lá com o Carlinhos Evangelista, né? Carlinhos Evangelista, é o Midnight Cowboy. Midnight Cowboy, exatamente. Mas você sabe por quê, né? Não. Ele mais o João Alfredo. Ele saía de madrugada andando lá no Rio de Janeiro, na orla da Copacabana, e na época lançaram um filme, chamado Perdidos na Noite. Exatamente. E eu fiquei sabendo disso através do João Seba, que colocaram o nome neles, nos dois, de Midnight Cowboy. Ele confirmou comigo. Confirmou, né? Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui com você, viu? Muito mesmo. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Batemos um papo hoje com o Carlinhos Salviano, mais fácil de você saber que é um nome inconfundível, todo mundo conhece ele como Carlinhos Salviano. Agradeceu muito o nosso programa aqui hoje. Nós esperamos que você também tenha curtido esse programa. E nós vamos voltar na próxima oportunidade, em nome do Café Catalão e de toda a equipe do Canal 17. Nosso agradecimento e a máquina do tempo estaciona aqui na Casa do Godô, mas depois, semana que vem, a gente coloca lenha e faz ela funcionar de novo. Um abraço e até lá. Eu quero dedicar o programa hoje para 2 pessoas minhas que nos deixou precocemente, recentemente. 2 amigos particulares meus, o Edson Demos e também o Frei Deusdete. Que Jesus e Deus sabe porque levaram eles agora. Fiquem todos com Deus e até a próxima.